Deus abençoe a todos poderosamente, de uma forma especial. Já estamos ao vivo, começando mais uma semana. E que semana abençoada, porque é a última semana do mês de julho. Esse mês é o mês da perfeição, é o mês 7. O número de Deus é o número 7, é o mês da perfeição. Então, eu quero glorificar a Deus, porque esse mês o Senhor tem sido maravilhoso para comigo, para com a minha família, para com os nossos obreiros, pastores. Eu quero cumprimentar a todos vocês, aonde você estiver, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou olhando a live e já estou compartilhando, ó. Já estou compartilhando com todos os meus seguidores. Por quê? Porque eu quero que as pessoas acompanhem esse programa e também sejam abençoadas por este programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou curtir, eu vou compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se você puder, a irmã está reclamando da minha transmissão. Tá com problema, né? Deixa eu dar uma olhada se me... Dá uma olhada agora. Agora sim. Tá bom? Deixa eu ver ele se... Deixa eu ver se agora ficou bom a transmissão, né? Eu tava com problema aqui no cabo. Agora acho que ficou bom, ó. Deixa eu analisar, pera lá. Ainda não? Muito bem. Deixa eu ver se agora ficou bom, né? Deixa eu ver. Muito bem, gente, olha, eu vim de um final de semana muito abençoado e eu quero mandar um abraço a todo o povo de Deus que estiveram conosco neste final de semana na comunidade Renovar. Uma bênção. Sábado tivemos um culto poderoso na cidade de Jandaia do Sul. Ô, Jandaia do Sul, um abraço para todos vocês de Jandaia do Sul. Lá esteve o pastor Vanderlei Santos, pastora Márcia, abençoando o povo de Jandaia do Sul. Deus abençoe o povo de Jandaia. Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus possa abençoar a obra. Ele também vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir em nome de Jesus. Então, um abraço, repetindo, para o povo de Deus de Jandaia do Sul, Apucarana, você que esteve também em Mandaguari. Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Quero mandar também a paz do Senhor para o povo de São Paulo, capital. Deus abençoe meus amigos paulistas e paulistanos, os cariocas. Estive no Rio de Janeiro essa semana, fui acompanhar o ministério da minha filha e foi uma bênção, né? Acompanhei a minha filha, Keren, numa produção de um videoclipe da produtora The Way, né? Ou The Way, que seja. Foi uma bênção também. Quero agradecer ao Senhor, né? Por essa oportunidade de ter ido ao estado do Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, e ali fomos também muito bem recebidos e fomos abençoados. Queridos, hoje eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo e pode acontecer também. Assim como Deus me abençoou, Ele pode abençoar você também. Assim como o Senhor Jesus, Ele me ressuscitou, porque eu quase morri. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me socorreu. O Senhor me deu mais uma oportunidade de vida. Por isso que hoje eu estou aqui, falando do amor de Deus, pregando acerca da palavra. Por isso que hoje eu não sou da morte. E se hoje eu estou aqui, é porque a mão de Deus me alcançou. Então hoje eu quero contar um pouquinho dessa experiência que eu vivi. Vou contar uma história para você impressionante. Então, para que outras pessoas também sejam evangelizadas, eu preciso que você, neste momento, curta esse programa, curta
deixe o seu comentário. Para quem está vendo no YouTube, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho também e compartilhe. Você que está me vendo, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, principalmente quem já teve problema de coração, ou quem está sofrendo com problemas cardiovascular. Eu vou contar um testemunho. Talvez há muitos anos eu não falo nisso. Eu chego a me emocionar porque eu quase morri alguns anos atrás e o Senhor Deus foi misericordioso comigo. Deus teve de misericórdia na minha vida. Deus me deu uma nova chance para viver. E é por isso que eu preciso que você agora compartilhe com o maior número de pessoas. Vai compartilhando, escreve a tua cidade, escreve o teu nome também, tá bom? Escreve o teu nome, escreve o teu pedido de oração, manda pelo WhatsApp. Se você quiser falar com o Bispo Isaac, o nosso WhatsApp é 449-9897-6833. 449-9897-6833 e fala assim: olha, o Bispo Isaac Souza vai contar um testemunho que aconteceu na vida dele. E se aconteceu na minha vida e Deus me tirou do vale da sombra da morte, pode ter certeza que Ele também dará livramento para você. Tem muitas pessoas que no programa de hoje vão receber livramentos. Quem não tem o aplicativo ainda da rádio, gente, baixa o aplicativo agora. O aplicativo é MotivaSat. Vai lá na Play Store ou no Google Player, pesquisa por MotivaSat. Encontrou? Então você compartilha. É gratuito, tá bom? E indica para que outras pessoas também tenham esse aplicativo no celular. E assim como Deus tem abençoado tantas pessoas, Deus vai abençoar você também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um louvor que é para dar tempo de você compartilhar, que é para dar tempo de você escrever o teu nome, escrever a paz do Senhor, escreve a sua cidade. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou colocar um louvor e eu quero oferecer esse louvor para todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, os meus amigos católicos. Como nós temos tantos amigos católicos que também são muito bem-vindos aqui na MotivaSat, tem acompanhado essa rádio, que tem abençoado tantas pessoas em vários lugares. Nós temos divulgado essa programação. Eu quero colocar esse louvor, quero oferecer para todas as pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de uma palavra de fé, de esperança. E aí, quando eu voltar, eu vou contar o que aconteceu na minha vida. Compartilhe, eu volto já. Sempre o rosto triste é falta de pão.
é falta de pão, é oportunidade pra nascer um irmão. Nem sempre um choro quer dizer quebrantamento. Tem muito pranto que também é sofrimento. Se alguém se sente só cercado de pessoas, há sempre um que se importa com pessoas. O que adianta amar aquele que não vê? Esse louvor é muito lindo, muito lindo. E quando eu olho as pessoas que participam da nossa programação, elas se identificam com cada louvor que nós tocamos. Quero mandar um abraço aqui a todos vocês de modo geral. Tem muitas pessoas que têm acompanhado. Um abraço aí, meu amigo Fagner. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu quero contar o que aconteceu comigo. Hoje eu quero falar de algo que marcou muito a minha vida. E se você nunca ouviu o meu testemunho de como eu saí de uma UTI, eu quero que você, aonde estiver agora, compartilhe esse vídeo. Quem está no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. Ative o sininho. Quem está no Facebook, ative as notificações, compartilha, porque eu quero contar, eu quero relatar o que Deus fez na minha vida. O milagre que o Senhor fez na minha vida. O que Deus fez que marcou a história do bispo Isaac Souza. Talvez você não conheça essa história. Mas tudo aconteceu em uma quarta-feira. Numa quarta-feira, eu fazia uma visita. E, inclusive, meus filhos me acompanharam nessa visita. E eu fui visitar uma família que estavam ausentes nos cultos da igreja. E algumas pessoas, inclusive, falavam que eles iriam sair do ministério, que eles iriam embora do ministério. E aí o pastor, na ocasião, o bispo Isaac, muito preocupado com as almas, muito preocupado com as famílias que frequentam a igreja, eu tomei a iniciativa e, terminando aquele culto da quarta, que era chamado Quarta-feira do Sobrenatural, Quarta-feira de Poder, eu estive na casa desta família. Estava lá o meu amigo, ele era pastor e ministro de louvor, a sua esposa e os seus 2 filhos. Muito bem, chegamos lá, oramos, conversamos, falamos com eles acerca de voltar para o ministério. Inclusive não era ainda a Comunidade Renovar, era outro nome, era outra igreja a qual eu fazia parte. E falei, olha, volta para o ministério da igreja, volta para o louvor, volta para a coreografia e etc. E ali nós oramos e ficou decidido que a família voltaria. Depois disso foi servido um breve jantar, um humilde jantar. E eu me lembro até hoje que nós jantamos ali, ela fez um bife parmegiana e eu comi, agradeci. E quando eu fui embora da casa desse casal, dessa família, eu me lembro que eu estava inclusive divorciado, e nesse momento eu abracei ele para se despedir e falei assim, fica com Deus, meu filho. E ele disse para mim, tempos depois, ele falou, pastor Isaac Souza, eu nunca ouvi o Senhor me chamar de filho. E naquela noite, quando o Senhor saiu da minha casa, o Senhor se despediu e me chamou de filho. Eu fiquei com aquilo, né, na minha cabeça, nossa, o pastor parece que está se despedindo. Quando foi em uma madrugada, eu comecei a sentir dores pesadas sobre o meu peito. Mas eu estava dormindo. Eu não sabia nada do que estava acontecendo à minha volta. Apenas eu acordei com um ronco muito alto, como se fosse um animal gritando muito alto. Eu acordei com o meu
próprio ronco, mas era um ronco muito profundo. Quando eu percebi, o meu braço direito estava quase paralisado e ele estava formigando, a minha mão estava formigando e eu comecei a ter umas viagens, eu não estava percebendo o que eu estava fazendo. E eu gritei pelo meu filho Isaac, filho, que estava dormindo trancado no seu quarto, e ele não me ouviu. Então eu fui, bati na porta e minha filha acordou. Na casa só morava eu, o Isaac filho e a Keren. A Keren acordou e ela percebeu que eu estava gritando por socorro. Então a minha filha correu comigo, eu ainda consegui entrar no carro. Eu dei partida, mesmo com o braço fumegando, aquela dor absurda no meu peito, Eu consegui tirar o carro da garagem, quase bati o carro, e eu fui dirigindo pelas ruas de Mandaguari, sem reflexo, passei em farol vermelho, sem ter noção do perigo, porque eu estava muito viajando, aquela dor muito grande no peito. Eu cheguei. Me deixaram no pronto-socorro da cidade. Uma enfermeira logo perguntou: o que você está sentindo? E eu meio que embriagado respondendo: olha, está doendo o meu braço, está fumegando, eu estou com a dor que está me sufocando. E logo, aquela enfermeira que também serve a Deus, que também é serva de Jesus Cristo, ela pegou um aparelho e ela colocou no meu peito, eu levantei a minha camisa. E quando eu levanto a minha camisa, ela colocou todos aqueles eletrodos em mim. E quando ela olha para o computador, ela leva um susto. Mas quando ela leva aquele susto, ela não quis passar para mim o que ela estava vendo. Na ocasião, um dos meus amigos, pastor Edilson Moraes, o meu filho Isaac, na época, namorava a filha dele, era um casal maravilhoso, e a minha filha ligou para o Edilson, não sei se foi eu, se foi ela, não me recordo agora. E quando chegamos lá, que ela colocou aquele equipamento, ela avisou para alguém: olha, ele está infartando. Mas eles não me falaram isso. E rapidamente localizaram, na época, tinha ali uma ambulância e chamaram uma ambulância UTI. E mais que depressa, depois eu fiquei sabendo que quem também providenciou aquela ambulância era uma pessoa que hoje é pastora, que trabalhava como secretária da saúde na ocasião. E foi enviado uma ambulância UTI para o pronto atendimento. Me colocaram dentro de uma maca. E eu deitado naquela maca, acredito eu que já estava sendo medicado, eu não enxergava mais ninguém. E quando fecharam a porta da ambulância, pum, eu fiquei ouvindo aqueles gritos: pai, fica comigo! Pai, ficar comigo, porque a última mensagem que eu vi foi a Keren, quando fecharam a porta da ambulância. E aí eu fui ouvindo isso, mas na verdade eu estava morrendo. E ao invés de ouvir pai, fica comigo, não era a minha filha que estava falando. Eram os paramédicos que foram me massageando, batendo no meu peito e falando: fica comigo. Mas como eu tinha visto a minha filha na porta da ambulância, na minha mente era minha filha me chamando. E quando eu cheguei no hospital João de Freitas, aquela ambulância UTI, eles chegaram tão rápido, que da cidade de Mandaguari até o Umpar, hoje esse é o nome, gastaram apenas 12 ou 15 minutos até Arapongas. E logo me levaram numa cadeira de rodas e fizeram todos os procedimentos.
fizeram cateterismo, angioplastia, me colocaram na UTI de número 2, mas o quadro foi piorando e eu fui transferido para a UTI número 1. Enquanto isso, o pastor Alain Bordignon, da cidade de Apucarana, ele havia pedido oração no Facebook dele. Orem pelo pastor Isaac que sofreu um infarto. Aquilo movimentou as redes sociais da região. E todo mundo agora começou a mandar mensagens para o meu filho. Isaquinho, o que aconteceu com teu pai? E muitas pessoas começaram a mandar mensagens para ele. Eu não sabia de mais nada, porque o meu aparelho celular também ficou com meu filho. E agora, eu internado, transferido para a UTI número 1. Acima de mim eu não podia me levantar, porque eu estava sofrendo com um problema muito grave. A pressão subia e a pressão caía. A pressão subia e a pressão caía. Então, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, não sabiam o que fazer naquele momento. Então, acima da minha cabeça estava escrito uma placa: risco de vida. E eu não sabia da gravidade. Até porque eu acordei e não consegui dormir mais. Houve um momento que eu parecia que estava indo embora. E aí começou a girar como se fosse um globo. Você lembra daquela máquina fotográfica antiga que você girava e ia aparecendo as fotos pequenininhas para ser reveladas? E ali começou a passar imagens de pessoas que marcaram a minha vida. Ali eu via pessoas da minha infância, pessoas que estudaram comigo, pessoas que eu tive uma intimidade mais próxima, e depois eu não vi mais nada. Quando eu fui voltando aos poucos, que saí dos sedativos, eu acordei, eu comecei a evangelizar, inclusive os enfermeiros que estavam ali. Pois na maca que eu estava era a maca número 3. E todos que iam para a maca número 2, que iam para a maca número 1, morriam. Eu vi pessoas que chegaram de helicóptero de Cornélio Procópio. E com todo o dinheiro, com todo recurso, acabou falecendo. Eu vi senhoras que teve 3 paradas cardíacas. E o médico, eu via porque, mesmo eles colocando o lençol, eu dava uma olhada de lado. E eu via que um médico, num desespero para salvar aquela vida, ele subiu na maca, colocou o pé aqui, outro pé do outro lado. Ele ficou agachado e ele dava murros e murros no peito daquela senhora para tentar ressuscitá-la. E assim ele fez por 3 vezes. Na última foi fatal. Eu estava na maca 3. Depois fui para a maca 2 e falei: meu Deus, se eu for para a maca 1, eu sei que eu vou morrer. E ali eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor ainda tem planos na minha vida, se o Senhor me tirar dessa maca, eu prometo que eu vou gastar todos os meus dias na tua presença. Eu vou evangelizar, eu vou falar da tua palavra, eu não vou ter folga, não vou ter folga. Todos os dias eu vou falar da tua palavra. Foi aí, amados, que eu recebi a visita do meu pai. O pastor Almiro foi chamado às pressas e ele viajou de São Paulo para o Paraná. E quando ele chegou lá naquela maca, o meu pai, ele disse: filho, perdoa fulano, perdoa Beltrano, porque eu estava muito magoado. Eu estava sendo acusado de traição naquela época. Eu havia sido acusado de adultério. Então aquilo mexeu muito comigo, porque no meu primeiro relacionamento, eu fiz de tudo para manter o meu relacionamento. Eu havia sido acusado de traição. Então, boa parte do infarto foi por causa disso também.
Então meu pai disse: olha, filho, perdoa essas pessoas que falaram, perdoa. E ali eu comecei a me mexer, porque eu estava muito magoado ainda, e o meu pai não pôde mais ficar ali dentro. E o meu pai orou por mim. Foi a última vez que eu falei pessoalmente com meu pai, porque depois eu fui para São Paulo e o meu pai também foi vítima de um infarto. Só que ele não conseguiu ser levado para o hospital como eu fui. Meu pai tentou ligar para os meus irmãos e nenhum deles puderam atender. E o meu pai faleceu estendido na cama, com as pernas e os pés para fora, com o celular do lado. E foi um desespero para mim. Mas voltando à minha situação, eu comecei a falar de Jesus dentro daquela UTI. Inclusive, um casal de enfermeiros, e esse rapaz, eu acho que ele era o chefe ali dos enfermeiros, ele brigava muito com a moça, brincava e brigava ao mesmo tempo. Eu comecei a falar: olha, isso vai dar casamento, não faz isso com ela, e papapá, eles riam. E ali eu comecei a falar de Jesus para eles. Fiz amizade com esses enfermeiros do dia, os enfermeiros da tarde, os enfermeiros da madrugada. Teve um senhor também que eu falei para ele: olha, o senhor não quer aceitar Jesus? Ele também estava morrendo. E ali dentro eu preguei a palavra para ele. Então eu entendi que até aquele infarto que eu sofri fazia parte de um propósito. Porque eu estava ganhando almas dentro daquele hospital. E depois que eu recebi alta, foi uma comemoração, foi uma celebração. Eu fiquei tão magrinho que eu nem conseguia tomar banho, de tão zonzo que eu fiquei. Fiquei tão magrinho, eu perdi tanto peso. E eu saí daquela UTI, os meus filhos foram me buscar. Eu me lembro até hoje que o pastor, foi até agora há pouco, ele estava aqui na rádio, ele veio trocar os extintores aqui, Luiz Mendes, foi me buscar, eu cheguei em casa, foi muito bem recebido. Até alguns obreiros da igreja, na ocasião, foram os primeiros a ir me visitar. E ali eu comecei a recomeçar a minha vida. Sabe o que aconteceu? 2 pessoas que eu evangelizei faleceram lá dentro. Mas aquele senhor que eu preguei, graças a Deus, ele foi salvo. O casal de enfermeiros que eu falei que evangelizei eles também, eles se casaram. E um tempo depois, eles vieram até a igreja em Mandaguari e vieram assistir um culto. E aqueles que cuidaram de mim na UTI, agora estavam sentados ouvindo a palavra, e hoje eles se casaram e têm uma filha linda, através da minha pregação, através da minha oração dentro daquela UTI. Eu louvo a Deus porque desde aquele dia em diante eu venho ganhando muitas almas para Jesus. Cada culto, 3, 4, 5, 7 pessoas voltam para Jesus, outros renovam as suas alianças. Sempre fui alvo de muitas críticas, sempre fui alvo de muitas acusações, mas uma coisa as pessoas nunca vão poder me acusar: de deixar de pregar a palavra de Deus. Nunca faltei a um culto pregando a palavra, evangelizando através do rádio também. E hoje eu louvo a Deus porque o Senhor me tirou do vale da sombra da morte. E sei que muitas pessoas oraram por mim. Muitas pessoas mandaram mensagem para o Isaquinho quando ele administrava o meu celular. E se hoje eu estou aqui, é porque eu sei que muitas pessoas também têm orado por mim. Então a minha mensagem é: fale do amor de Jesus. Tem muitas pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus. Eu fiz um voto com o Senhor, que se Ele me tirasse daquele lugar,
eu pregaria a sua palavra até os últimos dias da minha vida. E assim eu continuo. Depois que eu fui a São Paulo, no velório do meu pai, que também faleceu de infarto, eu lembrei de todas as palavras que ele me disse. Hoje, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu já tive o conhecimento de pessoas que eu nem imaginava que falavam mal de mim, e eu não tenho nenhum tipo de mágoa. Não tenho rancor, já perdoei no meu coração. Até hoje, quando a gente sofre alguns ataques, eu também não guardo mágoa. Porque as pessoas e aqueles que não conhecem o ministério do Bispo Isaac Souza, o ministério não igreja, o ministério pessoal, eles não entendem que eu fiz um voto com o Senhor. E o meu voto é de pregar a palavra do Senhor, de salvar as vidas, de levar a palavra para aqueles que são desprezados, aqueles que são imperfeitos, aqueles que não entram numa igreja, aqueles que não são bem vistos na sociedade, aqueles que são mal falados, criticados. Eu me especializei em ganhar almas e me tornei hoje um pastor evangelista, porque eu prego a palavra de Deus para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre, para a lésbica, para o gay, para a prostituta. Eu prego a palavra para todos aqueles que querem ouvir a palavra. É por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que ao longo desses anos tem percebido o meu testemunho de vida. Mas hoje eu decidi contar a minha história do livramento que eu tive deste infarto. E hoje a gente percebe quantas pessoas são cruéis, quantos que falam mal, quantos que fazem de tudo para atrapalhar, mas nunca foram no hospital orar por ninguém. Nunca visitaram uma pessoa enferma. Nunca foram visitar uma pessoa com depressão. Nunca foram visitar uma pessoa que precisava de um apoio. Hoje, se a nossa igreja cresce e cresceu, não é pelo mérito do pastor Isaac, mas as pessoas percebem quem trabalha, quem ora, quem vai para monte, quem se dedica, e tudo isso eu falo para a honra e a glória de Jesus. Foi o Senhor que me deu a vida, foi o Senhor que me trouxe de volta, foi o Senhor que resolveu investir em mim. Quando todos me julgaram, quando todos falavam coisas que não eram verdades, quase eu fui morar com o Senhor, mas Ele decidiu me dar mais um tempo de vida. E hoje eu uso o tempo da minha vida para falar de Jesus. Hoje eu uso o tempo da minha vida para fazer um programa como este. Não sei quem está me ouvindo, não sei aonde estou chegando, não sei se está falando com alguém, mas aquilo que eu prometi na UTI daquele hospital, eu estou fazendo. Quando alguém vem até a igreja e ouve uma pregação do pastor Isaac, seja uma palavra motivacional, seja uma palavra de cobrança, de confronto, seja uma palavra de salvação, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me deu. É bem verdade que algumas pessoas saíram da minha vida porque não entenderam a visão que Deus me deu. A visão de restaurar, a visão de perdoar, a visão de trazer de volta para a vida os mortos espirituais. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está me ouvindo agora, talvez você tenha uma pessoa que está internada. Eu sei o que é estar internado, porque eu estive lá também. Eu sei o que é ser uma pessoa acusada, porque eu também já fui. Eu sei o que é ser uma pessoa solitária, porque eu também já fui muito sozinho, mesmo acompanhado de uma multidão de pessoas que só queriam tirar proveito da, entre aspas, da fama que eu tinha. Mas os verdadeiros continuaram. Eu sei de tudo isso. Por isso, uma coisa eu quero te garantir: o Senhor Jesus
tem um plano na tua vida. Você que falhou, se levanta. Você que está parado, volte a trabalhar. Você que está sozinho, Jesus hoje é a tua companhia. Ele te entende, Ele te ama, Ele te protege, Ele te livra, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer por você. A única coisa que Ele quer de você é a obediência da sua palavra, compromisso com o reino e fidelidade. Eu nunca deixei de ser dizimista na obra de Deus. Eu nunca faltei na igreja por algo banal. Já fiz culto com dor de cabeça, já fiz reuniões com dores no maxilar, já fiz o culto, inclusive, até com sintomas do infarto. Quando meu pai faleceu, eu deveria ter ido imediatamente para São Paulo. Mas naquele domingo, que eu recebi a notícia da sua morte, eu ainda fiz o culto da noite, esperei o culto da Santa Ceia para depois viajar, porque o meu compromisso com a obra era ainda maior. E quantos hoje não têm esse compromisso? Quantos hoje ainda criticam, ainda usam da palavra para atacar o nosso ministério, porque não conhece. Nós não temos uma igreja para meio de vida. Nós não temos uma igreja simplesmente para dizer, olha, nós temos um templo. Nós não temos uma igreja para dizer que pregamos, somos melhores do que as pessoas, porque somos o dono da verdade, porque a teologia que a gente prega é a verdadeira e os demais não pregam, os demais são animadores de auditório, os demais são carismáticos. É isso que eu ouço às vezes, de pessoas que caminhavam com a gente e ao invés de entender a chamada, só criticam. Eu vou morrer novamente, mas eu vou morrer pregando a palavra do amor, do arrependimento, da salvação e de uma nova chance. E se você deseja recomeçar a tua vida, talvez você está afastado, você está sem congregar igreja nenhuma, talvez você não tenha um pastor. Eu quero me colocar à sua disposição para orar por você, para cuidar da tua vida espiritual. Assim como você tem um médico de confiança e sempre você se consulta com ele, assim como você vai naquele açougue que sempre te atende bem, assim como você sempre vai na mesma padaria, você tem um mecânico, você precisa ter um pastor. Não só um pastor de nome, mas um pastor que venha ouvir você, que venha cuidar de você, que não venha te criticar quando você abrir o coração para ele. E eu estou me colocando à disposição para cuidar de você. A comunidade cristã Renovar é um ministério que nasceu dentro de uma sinceridade e dentro de uma oração baseada em Salmo 51. Quando Davi disse, cria a mim, ó Deus, um coração puro e renova. Quando eu li esse versículo, em Salmo 51, nasceu a comunidade cristã Renovar. E até hoje, com muita humildade, eu tenho pregado a palavra de Deus. Nem sempre nós acertamos, porque o único perfeito é Deus. Nem sempre acertamos, porque o único que é perfeito é Deus. Mas dentro da minha humildade, já trabalhei em grandes rádios em São Paulo, equipamentos de som de primeira linha, já trabalhei em rádio via satélite, em rede de rádios, com mesa de som disparando o satélite para vários países, já trabalhei em rádio AM, FM, já fiz tantos comerciais para rádio, televisão, inclusive até a Rede Globo, eu cheguei a gravar chamadas. Eu abri mão de tudo isso para ser um pastor, para cuidar de ovelhas. Abri mão de um bom salário, hein? Eu ganhava muito bem, tinha um bom salário, porém, deixei tudo isso para ser pastor. Às vezes, somos até criticados. Às vezes, pessoas olham para a nossa vida e imaginam que tudo que a gente tem é fruto de igreja. Não, meus amados, eu tenho muito orgulho para te dizer
que quem me sustenta é o Senhor. E eu fui descobrir o que a vida era quando eu passei pelo vale da sombra da morte. E há muitas pessoas que mesmo passando pela sombra da morte, ainda são orgulhosos, ainda atacam, ainda falam por trás, ainda ficam aliciando pessoas. Infelizmente, nem mesmo o vale da sombra da morte quebrou o orgulho, quebrou a soberba. Mas eu louvo a Deus, posso não ser um dos grandes pregadores que existe no Brasil, mas dentro da capacidade que Deus me deu, eu procuro ouvir as pessoas, procuro ajudar as pessoas no oculto. Há pessoas que já foram ajudadas e sem saber que fui eu que ajudei. Há pessoas que eu pude fazer em vida e hoje estão mortas. E talvez morreram sem saber da ajuda que eu já fiz. E não falo isso para dizer que eu sou bonzinho, não. Mas o voto que eu fiz com o Senhor, eu estou cumprindo até hoje, que é pregar a palavra de Deus. Leve pessoas para a igreja. Leve pessoas para a casa do Senhor. Quando tiver um culto, não fique em casa, porque pode ser o seu último culto. Ah, aquela quarta-feira, como eu dei lugar para o Espírito Santo, como eu orei, como eu profetizei, como eu louvei. E mal sabia que naquela madrugada eu quase iria partir. Quase eu iria fazer parte daqueles que estão no seio de Abraão. Por isso, meu amigo, viva todos os dias como se fosse o seu último, porque você não sabe a que hora a sua senha será chamada. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Hoje eu deixo esse testemunho, mas em breve eu vou contar um outro testemunho para você, que você vai ficar impressionado. Eu quero que você se entregue para Jesus, se entregue para o Espírito Santo. Busque a Ele de corpo, alma e espírito. Não chores mais. O seu companheiro Espírito Santo, ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Eu não sei como é a sua vida e não sei como é a sua história, mas eu fiz da minha história um motivo para pregar a palavra de Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar.
vai passar. 11 horas e 49 minutos, esse é o programa Renovar aqui pela Motivasat. Olha, baixe esse aplicativo porque está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Estamos apresentando programa Tempo de Renovar. Apresentação, Bispo Isaac Souza. Olha, baixe esse aplicativo, baixe o aplicativo Motivasat, me ajuda a evangelizar. Vamos ganhar pessoas para Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Deus abençoe no Rio de Janeiro o Edmilson de Paula. Fala, paz, meu amigo, estou na escuta diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Edmilson. Você, a sua mamãe, né? Deus abençoe a irmã Simone também. Nos recebeu muito bem aí no Três Fontes, em Queimados. Muito obrigado, Edmilson, por ter nos recebido tão bem aí na sua casa, se dispôs a andar comigo, com a Keren, minha filha, o meu sobrinho Pedro, a minha irmã Madalena. Nós estivemos no Rio de Janeiro numa missão, não é? Fomos acompanhar a Keren na produção de um clipe que Deus abençoou. A Keren foi sorteada, ela foi sorteada num concurso musical gospel, e a produtora The Way Média sortearam, ela foi a segunda colocada, e ela ganhou a produção de uma música, também um videoclipe, e nós fomos lá para abençoá-la, para dar cobertura espiritual. E o Edmilson foi o nosso guia lá no Rio, conhecemos Três Fontes, Queimados, aliás, até oramos lá no monte. Tem o vídeo do Bispo Isaac orando lá no monte, foi muito forte, um monte muito alto. Teve uma hora que teve um momento que eu subindo, eu parei, eu não consegui subir, meu coração disparou, brrr. Eu falei, meu Deus, preciso fazer mais caminhada, né? Fiz uma caminhada e aí consegui chegar lá no topo. Nós oramos, foi lindo demais. Muito obrigado. Conhecemos ali Niterói, conhecemos São Gonçalo, foram muito receptivos. O povo do Rio de Janeiro, vocês são uma bênção, que Deus abençoe. Não vi esse lado feio que o pessoal fala tanto do Rio de Janeiro, como também falam muito mal de São Paulo, né? Falam que São Paulo é violento, que São Paulo é isso, falam que o Rio de Janeiro é violento. Eu acredito que quem faz o lugar somos nós. Aonde nós estivermos, se somos luz, o lugar aonde pisarmos as plantas dos pés é iluminado. E você é luz. Você é luz. Meus irmãos, nós estamos quase terminando aqui o nosso programa, mas eu quero falar com você. Você que tem alguém na sua família que está doente, você que tem alguém na sua família que está sofrendo de uma enfermidade, você sabe o quanto dói saber que alguém está na UTI, sem notícias, sem melhoras. Você sabe o que é, de repente, alguém que está internado com suspeita de morte. Eu quero orar por todas essas pessoas. Quero orar por você que está aí, talvez, angustiado, porque alguém da sua família está sofrendo, está passando por algum tipo de problema. Talvez alguém está enfrentando uma situação que aos teus olhos é irreversível. O desemprego, a falta de comida em cima da mesa. Você que está desempregado, chateado, já não tem dinheiro para pagar nada. Eu quero fazer uma oração por você. Mas você vai prometer algo, não para o bispo, mas você vai prometer algo para o Espírito Santo, de fazer ou tomar essas 3 atitudes. Qual a primeira? Ouvir a palavra e obedecer. Tudo que Deus mandar você fazer, você vai fazer. Segundo, ter compromisso com aquilo que você vai fazer. Primeiro, obediência, compromisso e fidelidade. Estes 3 princípios podem mudar a história da sua vida. Porque uma pessoa, quando ela é obediente à voz de Deus, ela obedece. Ela tem compromisso com as coisas de Deus. E em tudo que ela faz, ela honra ao Senhor. Ela honra ao Senhor. E uma vez honrado, o Senhor, Ele começa a abençoar. Eu comecei a criar um hábito dentro do meu coração. Eu falava isso para um pastor que estava aqui agora. Ele veio colocar os extintores, né, na igreja, porque estava vencido. E nós mandamos trocar os extintores da igreja. E eu contava para ele, qual o segredo de ter uma família abençoada? Qual o segredo do meu filho ser abençoado?
da minha filha ser abençoada, da minha esposa, da minha filhinha de 2 anos ser abençoada. Eu sempre abençoo alguém. Quando vai na padaria e você vai comprar um pão, não é? Sempre dê, nem que seja uma pequena gorjeta para quem te atendeu. Você vai no posto de gasolina, vai abastecer o carro, dê uma gorjeta para o frentista. Faça isso. Eu tenho esse hábito de fazer isso, de sempre abençoar as pessoas, por mínimo que seja. Você acredita que todas as vezes que você abençoa, você é abençoado? Houve uma vez que eu fui ouvir uma pregação e naquele dia eu não fui lá apenas para um culto. Eu tinha uma produtora, eu gravava comerciais e o pastor daquela igreja, ele vendia perfumes. E eu fui lá depois do culto, ele disse: olha, Isaac, o culto vai terminar umas 9 horas, pode chegar umas 8h30, terminando o culto a gente conversa. E eu fui naquela igreja esperando o final do culto para ele me dar o texto, para no dia seguinte gravar o comercial da empresa de perfumes dele. E aí eu cheguei bem no momento da oferta, era o ofertório. Naquela ocasião eu tinha um Monza vermelho, e o Isaquinho sempre andava comigo, mesmo sendo criança, eu sempre tive um amor muito grande pelos meus filhos. E o Isaquinho era meu companheiro também, e ele foi comigo naquela noite, lá no bairro chamado Capão Redondo, em São Paulo. E aí chegou naquela hora da oferta, eu não estava participando do culto, mas eu cheguei naquela hora. Eu olhei para o meu filho e falei: puxa vida, é o momento da oferta. Eu olhei na minha carteira, eu só tinha R$20. Com aqueles R$20, eu iria colocar gasolina no meu Monza, para chegar até o bairro onde eu morava, porque já estava na reserva o combustível do meu Monza. E aí eu olhei para o meu filho, olhei para mim e falei: puxa vida, todo mundo está indo lá na frente levar uma oferta, e eu não vou levar. Eu peguei aqueles R$20, 2 notas de 10, eu dei uma para o meu filho, eu falei: filho, você vai comigo, eu vou colocar e você também. E aí eu entrei naquela fila, coloquei os R$10 no altar, era o único que eu tinha, R$20, o meu filho também levou os 10 que eu dei para ele, e nós dois ofertamos, voltamos para trás tranquilos, lembrando que o meu carro estava na reserva e aqueles únicos R$20 era para eu colocar combustível. Eu voltei para o banco. Terminou o culto, todo mundo foi embora, o pastor me chamou no escritório dele e falou: olha, Isaac Souza, está aqui, esse é o comercial que eu quero que você me grave, porque eu estou vendendo perfumes e eu quero divulgar na rádio, etc. Ok, pastor Antônio, ok, obrigado. Fomos embora, entrei no carro com meu filho, dei partida. O carro funcionou, foi até a minha garagem. Não acabou a gasolina. Mesmo na reserva, rodei todos aqueles quilômetros sem acabar o combustível. No dia seguinte, fui para minha produtora. Chegava lá em torno de umas 8h30, 9 horas. E entrei para produzir os comerciais, né? Tinha o pessoal que trabalhava comigo, tinha recepcionista, tinha músicos também que trabalhavam ali na produtora. E naquele dia chegou um senhor e disse para a recepcionista: olha, eu vim falar com o Isaac Souza. E ela disse: olha, ele está lá dentro, produzindo, está gravando, ele não pode sair agora. Mas eu vim acertar um valor que eu estava devendo aqui. Ela disse: qual o nome do senhor? Aí ele disse o nome. A recepcionista abriu o arquivo, procurou pelo nome dele e disse: olha, aqui não tem nenhum nome de dívida, não tem nada, aliás, nem tem o teu nome aqui, mas olha, eu estava devendo ele há muito tempo e eu vim acertar. Ele deixou a quantia, ela falou: tudo bem, já que o senhor está insistindo, eu vou fazer um recibo para o senhor, mas não tem o nome aqui do senhor e nem de dívida. Ele deixou o valor. E aí, quando eu terminei a produção, eu cheguei e ela falou: ô Isaac, tudo bem? Eu vi um senhor aqui, queria insistir em falar contigo, mas você estava lá gravando, não podia te atrapalhar, e ele veio deixar um valor aqui. Eu falei: mas que valor? Ah, ele disse que estava te devendo há muito tempo e veio pagar. Quando eu abri o valor que a secretária me passou, era 20 vezes mais
do que os R$ 20 que na noite anterior eu dei lá no culto. E olha que eu não fui lá no culto para congregar. Eu fui lá esperar o final do culto para conversar com o pastor, do negócio que ele tinha. Mas como eu cheguei bem na hora do ofertório, eu falei, eu não vou ficar aqui, eu vou lá na frente. Então eu peguei meus R$ 20 e dividi com meu filho. E no dia seguinte, lá na minha empresa, na produtora que eu tinha, para minha surpresa, a pessoa que dizia que estava me devendo, que eu nem lembrava, ela deixou um valor 20 vezes mais o valor que eu ofertei. Então isso se chama fidelidade, honrar a Deus. Eu não honrei a Deus porque eu estava participando do culto. Eu honrei a Deus só porque eu estava dentro da igreja. Eu falei, não custa nada, né, filho? Mesmo com o carro na reserva, eu vou honrar a Ele. E quantas outras bênçãos Deus não tem me dado. Quantas bênçãos o Senhor tem dado para as pessoas. Então, comece a fazer isso. Seja obediente. Escolha uma igreja. Comece a obedecer a palavra. Abandone as coisas erradas. Abandone. Fala, a partir de hoje, eu vou ser um servo de Deus. Eu vou me entregar. Você voltou para a presença de Deus, está sendo obediente, comece a ter compromisso. Vá em todos os cultos que tiver. Não falta nenhum. Vá nos cultos, não importa quem estiver pregando, ouça a palavra. Obedeça aquela palavra, tenha compromisso, comece a honrar, comece a ser fiel a Deus. Ganhou 100, devolva 10. Ganhou 1.000, devolva 100. Ganhou 10.000, devolva 1.000. Comece a ser fiel no pouco, naquele pouquinho que você ganha. E daqui a pouco, você vai começar a crescer. Você vai começar a crescer, vai começar a crescer. E lá na frente, você vai contar a sua história para alguém. Obediência, compromisso e fidelidade. Faça essas 3 coisas e você vai viver aquilo que você nunca imaginou que poderia viver. Uma grande experiência. A propósito, eu quero fazer um convite para você. Essa semana será uma semana muito especial, porque é a última semana do mês 7. O mês 7 é o mês da perfeição. É o mês da perfeição de Deus. E nós, da comunidade Renovar, vamos fazer uma oração especial para que Deus venha aperfeiçoar a sua vida. Para que Ele venha aperfeiçoar a tua vida espiritual, para que você seja aquele cristão cheio do Espírito Santo, para que você seja aquele cristão alegre, renovado, para que você seja aquela pessoa que de fato e de verdade tem a presença de Deus. Essa semana é a semana da perfeição. Vamos orar para que aquilo que seja imperfeito seja aperfeiçoado, para que Deus venha tocar na tua área financeira, na área espiritual, na área conjugal, na sua saúde. Esteja esta semana em uma das nossas igrejas. Então, na terça-feira, nós estaremos às 19h30, às 7h30 da noite, neste endereço, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 203, entre a Kowalski e a Caramuru. Tem pessoas que vão estar ali cuidando, não é? Do seu carro ali na porta. Começa 7h30 da noite. Você vai estar conosco na comunidade Renovar de Apucarana. O endereço, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 203, entre a Kowalski e a Caramuru. Terça-feira, você é o nosso convidado especial. E aí, na quarta-feira, nós teremos 2 cultos muito especiais na cidade de Mandaguari, no Paraná. 3h da tarde e especialmente às 7h30 da noite. Também com a oração do aperfeiçoamento, e nós vamos orar para que tudo seja aperfeiçoado na sua vida. Vai ser algo tremendo, tremendo para a glória de Deus. Vai ser algo marcante nessa quarta-feira. Na quinta-feira, nós estaremos na cidade de Jandaia do Sul, na Rua Dourados, número 41, na Vila Paião, a poucos metros do posto de gasolina Vila Rica. Nós vamos orar por todos vocês,
Vamos pedir para que o Senhor venha aperfeiçoar. E assim como Ele tem aperfeiçoado e abençoado tantas pessoas, Ele vai abençoar a sua vida também. E tem um detalhe muito importante que eu quero, antes da oração, comunicar a vocês. Em breve, nós estaremos na cidade de Marialva, a capital da uva. Eu até gravei uma matéria com a Keren, nós fomos conhecer um parreiral de uvas, como que o Senhor, Ele é perfeito. E até você chegar na sua casa a uva, até você degustar daquela uva, tem todo um processo este que vai de 6 meses a 1 ano, até a uva chegar na sua boca. Tem todo um processo. Isso mostra que a vida não é tão fácil, não. Mas para viver uma vida com Deus, depende da sua obediência, depende do seu compromisso e da sua fidelidade. E para essa igreja, nós vamos precisar de cadeiras, não é? Porque nós vamos improvisar algumas lá, mas nós vamos precisar de cadeiras, nós vamos precisar do equipamento de som, né? Nós vamos precisar de fato, de verdade, de constituir essa igreja. E muitas são as pessoas que elas amam estar na casa de Deus, elas amam receber a notícia que uma casa de oração será aberta para salvação de vidas, para restauração, para batismo nas águas. E você que está me acompanhando agora, você pode fazer parte do memorial. Bispo, o que é um memorial? O memorial são as primeiras primícias que as pessoas vão colocar no altar. O lugar lá está vazio, não tem um púlpito, não tem cadeira, não tem as cores da igreja, não tem nada, está vazio. Mas o trabalho já está começando. Então, você vai fazer parte de um memorial, vai ficar na história. Olha, eu ajudei a começar esse trabalho na cidade de Marialva. Eu comecei ajudando uma cadeira. Olha, o valor que eu vou ofertar, dá para comprar produto de limpeza para limpar a igreja, dá para comprar uma lata de tinta, vai dar para a gente ajudar, de repente, a comprar os ventiladores da igreja, a instalar o som, a fazer o cabeamento. Olha que privilégio. Você terá um memorial. Você terá um memorial. E você que está me ouvindo agora, quer fazer parte desse memorial? Faz uma transferência, usa o seu Pix. Não é? Hoje, todas as pessoas usam o Pix para fazer transferência. Anota aí, pega uma caneta. Fala, bispo, eu posso ajudar. O valor que eu vou doar dá para comprar uma quiboa. Dá para comprar, olha, uma tampa de patente. Dá para comprar, bispo, papel higiênico. Talvez você vai dizer assim, bispo, o valor que eu vou mandar dá para comprar uma cadeira, que custa em torno de 35 a 40 reais. Bispo, dá para comprar um microfone com o valor que eu vou enviar. Bispo, dá para comprar uma lata de tinta com esse valor que eu vou enviar. Então nos ajude, tá? Faça essa transferência usando o seu Pix. O Pix, a chave é ccirenovar@gmail.com. Vamos lá, C de casa, C de cebola, I de igreja, renovar, com R no final, @gmail.com. ccirenovar@gmail.com. Simples assim. Agora, se você quiser ir até o Banco Bradesco, nós temos a conta também, vamos disponibilizar para você. Você vai lá, oferta o que Deus colocar no teu coração. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249-0. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249-0. Faça isso. Você terá um memorial nesta nova casa de oração. Eu tenho certeza que quando nós estivermos lá, trazendo a primeira palavra, fazendo o primeiro culto, e quando nós fizermos o apelo e as pessoas levantaram as mãos, aceitando a Jesus Cristo, esse galardão vai ser seu. Deus, com certeza, vai se lembrar da sua atitude. Se isso está acontecendo, é porque teve pessoas que abraçaram esta causa. Então, pega a caneta de novo, vou passar a chamada, vou colocar um louvor e vou trazer a oração
dos milagres, a oração da concordância. E muito em breve eu vou colocar no ar o endereço para você de Marialva estar orando conosco. Não vamos lá para tirar membros de igreja nenhuma. Longe de nós isso. Estamos indo para salvar as pessoas perdidas. Estamos indo lá para evangelizar a cidade que já é evangelizada. Nós vamos se somar às demais igrejas que estão lá. Nós não vamos lá para brigar com o pastor A, pastor B. Não. Nós vamos lá para extrair os perdidos, aqueles que não têm uma oportunidade de vida, aqueles que estão parados, aqueles que estão desviados, que precisam de um socorro. É para esses que nós estamos indo. Isaías capítulo 55, verso 10. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Você que tem sido abençoado com o programa Tempo de Renovar, seja um semeador e nos ajude a continuar abençoando várias vidas. Ajude a manter esse programa no ar e seja recompensado por Deus. Faça uma doação, envie uma oferta de amor. Banco Bradesco, agência 6254, agência 6254, conta corrente 10249-0, conta corrente 10249-0. A Bíblia diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. 2 Coríntios 9, verso 6. Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249-0. Abençoe, ajude. Programa Tempo de Renovar. Nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Eu vou trazer uma palavra agora, mas antes eu quero fazer aqui uma breve oração para os semeadores, aqueles que vão semear. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a semente daqueles que vão semear, daqueles que vão investir na visão de conquistar e ganhar almas que estão perdidas, jogadas na rua da amargura, dos vícios, das dependências. Ó Deus, que essa semente possa germinar, que ela possa crescer e que ao seu tempo esta pessoa seja beneficiada da semente que ela vai plantar. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Vamos agora ao momento da palavra e já prepare o seu coração para o momento
de falar com Deus na oração da concordância. Agora, a palavra do dia. A palavra do dia. Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos. Eu tenho um sentimento muito especial pelo salmista Davi. Mesmo sem conhecê-lo, as histórias de Davi me fascinam. Eu sempre procuro estudar todo o segmento da trajetória de Davi. E no Salmos 89, versículo 20, o Senhor escolheu Davi. Davi foi escolhido. Achei a Davi, meu servo, com meu azeite santo eu ungi. Então isso se refere ao profeta Samuel, que ungiu com azeite Davi. Davi foi ungido a rei de Israel. No momento em que ele recebe aquela unção de Samuel, ele já estava sendo considerado por Deus um rei. Há pessoas que estão me acompanhando que Deus já entregou uma unção poderosa sobre a tua vida. Talvez você não percebeu, mas você, diante dos olhos de Deus, você é muito grande. Você é uma pessoa poderosa. Por isso que o inferno te persegue. No versículo 21, o salmista diz: a minha mão estará firme com ele, e também o meu braço o fortalecerá. Isso quer dizer que esse braço forte é o braço de Deus. O braço do Senhor era com Davi. Em tudo que Davi fazia, o braço de Deus estava com ele. Estava com ele. No versículo 22 diz: o inimigo não o sujeitará, nem o filho da iniquidade o afligirá. De muitas maneiras, Satanás procurou matar Davi. Satanás procurou tirar a vida de Davi por várias maneiras. Mas o Senhor era com ele. O Senhor dera muitos livramentos para Davi. No versículo 23, olha o que a palavra diz: mas eu derrubarei diante dele os seus inimigos e ferirei os seus aborrecedores. Então, a luta que durou 15 anos, até Davi assumir o trono, ele enfrentou muitas batalhas. Essa luta durou 15 anos, mas no final das contas, Saul foi morto. Ele foi morto lá naquele monte Gilboa. Deus preparou até um lugar para que Saul morresse. Quando eu olho essa palavra, eu vou ver que o intento de Saul era destruir Davi. O intuito do inimigo é acabar com a tua história, acabar com aquilo que Deus tem colocado na tua vida. E Saul foi inspirado por Satanás para perseguir Davi. Mas foi um esforço totalmente obsoleto, porque a mão de Deus era com Davi. Eu quero dizer uma coisa para você: a mão de Deus é contigo. A mão do Senhor é com você. Se Deus é com você, não importa o que Satanás fez ou faz contra a tua vida, a mão de Deus é com você e o Senhor vai derrubar os teus inimigos. Aqueles que te aborrecem serão destruídos. No versículo 24, a minha verdade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. O poder de Jesus será glorificado através da sua vitória. O poder de Jesus será glorificado através do seu milagre. O poder de Jesus será exaltado através das bênçãos que o Senhor te entregará. Por isso, no versículo de número 27 diz: eu também lhe porei por meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Porque depois de todas essas declarações, Davi foi considerado como um Cristo no passado. Ele foi ungido. Cristo também foi ungido. Por isso que a palavra Cristo significa ungido de Deus. No versículo 28, para sempre guardarei para com ele a minha misericórdia, e o meu pacto será firme com ele. Ora, a aliança que o Senhor tinha com Davi era a aliança chamada davídica, uma aliança
para sempre, e o seu trono como os dias dos céus. Por isso que Jesus é chamado Filho de Davi, porque Jesus é da linhagem de Davi, é da linhagem de Davi. O Senhor é da linhagem de Davi. Então hoje eu quero dizer algo para você. Deus está te escolhendo no meio de tantas pessoas para você crescer. Deus está escolhendo você para você enfrentar as batalhas. O Senhor tem um óleo da unção para ser derramado sobre a tua cabeça. Apenas creia, apenas acredite que o Senhor te escolheu em meio a tantas situações, simplesmente para provar para Satanás que os intentos de Satanás não podem ser maiores do que as promessas de Deus na sua vida. Essa palavra falou com você? Deixe o seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, baixe o aplicativo da Rádio Motiva Sat, me ajude a evangelizar, porque nós vamos ganhar muitas almas. E agora eu quero orar junto com você, eu quero orar junto com os escolhidos. Escreva, por favor, o nome das pessoas que você quer que nós oremos. Escreva o nome do marido, do filho, da esposa, do neto, da empresa. Escreva o nome de pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam dessa prece. Olha, você é um Davi de Deus, você é um escolhido para atrair pessoas para o seu reino. Deus colocou as mãos dele sobre você, para você
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. É neste momento, Senhor, em que os olhos se fecham e nós colocamos toda a força do nosso pensamento em Ti. É agora que nós colocamos a nossa fé em prática. Queremos Te exaltar, Te enaltecer, Senhor, porque Tu és o Deus que me tirou da ruína. Tu és o Deus que me deu uma nova chance. O Senhor me tirou do lugar de humilhação, de vergonha. O Senhor é aquele que tem cuidado dos Teus filhos. Tu és aquele que escolheu Davi, como o Senhor escolheu esta pessoa que ora comigo, que muitas vezes se acha pequena, desprezada, que muitas vezes se acha a mais inútil de todas. Mas o Senhor é aquele que resolveu investir em Davi, pecador, pobre. O Senhor ungiu, derramou a unção sobre a cabeça dele. Então não basta, meu Deus, ser apenas escolhido. Nós temos que ter a presença, a unção do Teu Espírito Santo sobre nós. E a partir de então, Senhor, Davi enfrentou batalhas e lutas, mas Saul foi morto. O Senhor abateu o principal perseguidor de Davi. Meu Deus, venha abater essa doença que está perseguindo essa pessoa. Venha abater estas dívidas que estão roubando a paz, a alegria dessa pessoa, meu Deus. Meu Deus, venha abater essa tristeza, essa depressão. Venha abater essa melancolia, essa solidão que atinge essa pessoa. Mata este vírus, essa bactéria, Senhor, para que o Teu escolhido, a Tua ungida, seja abençoado nessa terra. Senhor, salva aquele que se perdeu. Traga de volta os que se foram. Faz uma obra de milagres, meu Deus, para que a história, o testemunho dessa pessoa venha ganhar muitas almas. Eu abençoo a cada colaborador, a cada contribuinte, a cada ouvinte que tem curtido, compartilhado, baixado o aplicativo, tem nos ajudado a evangelizar a tantos corações em tantos estados do Brasil e até fora do país. Eu te peço, Pai, na hora desse almoço, prospera, multiplique, abençoe, em nome de
amados, amadas, como é bom estar com todos vocês, que alegria poder apresentar esta programação, né? Poder apresentar esse programa e levar paz, levar esperança, sentir essa paz na alma, sentir essa alegria dentro da alma. Eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela sua casa, louvo a Deus pela sua família, que o Senhor te abençoe, que Ele derrame sobre você toda a sorte de bênçãos, tá bom? Permaneçam ouvindo a programação da Motivasat pelo aplicativo Motivasat. Um forte abraço a todos vocês, aqueles que vão também ajudar essa nova obra, esse novo espaço. Que Deus te abençoe também, venha multiplicar. E saiba, você é um escolhido e Deus vai agir em seu favor. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, Brasil. Obrigado. Apresentação: Bispo Isaac Souza. Igreja Internacional Renovar. Sede nacional: Avenida Amazonas 2220, Mandaguari, Paraná.